Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite para quem está me assistindo agora, ou para quem está assistindo de manhã, bom dia. E à tarde, boa tarde. Bom, é com muita alegria que retomamos, depois de uma semana espírita, né? Semana Espírita de Mesquita, retomamos aqui o nosso trabalho das lives, das exposições online. E hoje a nossa palestra online, ela terá o expositor Robson Valentim, que falará sobre o tema Conhecendo o Espiritismo. Ok? Então, antes de dar a palavra ao nosso irmão, vou ler um trecho do Momento Espírita, que fala justamente sobre o espiritismo e os espíritos. O espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. O Espiritismo é muito claro ao revelar aos homens fenômenos naturais aos quais sempre se submeteu, mas que nunca antes pôde analisar e entender. Essa ciência de observação faz com que os fatos e verdades apresentados sejam irrefutáveis. Essa doutrina filosófica dispõe regras de bem proceder, orientando os seres para uma conduta rumo à sua própria felicidade. Regras que têm por alicerce maior a mensagem cristã, insuperável e inquestionável em todos os tempos, colocando-nos em contato com o Criador ainda, mostra-se como a religião por excelência, no mais puro significado deste vocabulário. O fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele encontraremos o que possa, concorrer para o seu progresso moral e intelectual. A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se pode dizer vale mais hoje do que ontem. Isso implica entender que toda doutrina filosófica, toda religião, só fará sentido se promover o homem, se auxiliá-lo em sua melhoria. Se servir apenas de fuga da realidade, de status social, de cabedal intelectual, de nada servirá. Estamos aqui na Terra para o aprimoramento íntimo, para sermos melhores do que já fomos, para crescermos um tanto mais no amor. Então, para falar sobre o Espiritismo, para você que quer conhecer mais dessa doutrina, que quando a gente abraça, a gente quer a nossa melhoria, a nossa transformação, eu chamo o nosso amigo Robson Valentim. Mas antes, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade de falarmos dessa doutrina que abraçamos. Envolva ao nosso irmão Robson, que ele possa ter a palavra que esclarece, envolve a todos nós. Que o Senhor se faça presente neste momento em cada lar que esteja envolvido conosco, assistindo a nós outros. Continue, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Olá, Robson. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Olha, gente, o Robson é de Nilópolis, tá? Do Leopoldo Machado. Seja muito bem-vindo. Agora a palavra é sua. Eita, peraí. Deixa eu me remover aqui. Boa noite a todos. Agora... Boa noite a todos. A gente sempre começa agradecendo a casa pela mais uma oportunidade de estudo. Também dizendo que a gente está com saudade dos nossos encontros presenciais, mas falta pouco agora. Daqui a pouco a gente vai estar junto, todo mundo de novo, confraternizando em nossas casas, na minha casa também. A minha casa também está com as atividades suspensas. A única atividade que a gente continua realizando lá é a entrega das cestas básicas, que, por sinal, foi hoje. Hoje eu tive com os trabalhadores lá da nossa casa. E também peço, nesse momento, aos nossos amigos mentores da Casa Bezerra de Menezes, e também aos nossos amigos do Leopoldo Machado, que nos ajudem para que a gente possa estar falando de maneira tranquila, simples, sem complicar, né? Já complicamos muito no passado, agora para frente é só para poder estar ajudando. E hoje nós vamos estar fazendo um estudo diferenciado, porque é um estudo que vai estar apresentando a doutrina espírita, então eu vou agir com vocês que estão me assistindo como se vocês não conhecessem a doutrina espírita e eu tivesse aqui como um papel de advogado, né, durante 40 minutos, 45 minutos para apresentar para vocês o que seria, o que é a doutrina espírita. Eu vou falar de cada livro da codificação, vou falar de Allan Kardec um pouquinho, mas vou começar com o Livro dos Espíritos, uma pergunta que é 627. Tem uma pergunta que faz o seguinte, é feita: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? E aí a resposta é assim, a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, porque há muitos poucos as compreendem e menos ainda as praticam. A nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências para esconder suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, no primeiro momento, eu vou dizer para vocês o seguinte: os espíritos vêm dizer que a moral que ele vem trazer para a gente não é diferente da moral do Cristo, mas que Jesus escreveu, na época dele, por parábolas, e muitas parábolas que ficaram ininteligíveis durante todo esse tempo, e agora os espíritos vêm fazer um trabalho de fazer um estudo mais aprofundado e procurar trazer com a maior clareza possível. E quando a gente fala com a maior clareza, vocês vão perceber que na doutrina espírita a gente estuda muito o Evangelho, principalmente os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, né? O Novo Testamento começa com esses 4 livros. E depois de Allan Kardec, veio um trabalho aqui no Brasil, desenvolvido através da mediunidade de Chico Xavier, que possibilitou que a gente também fizesse um estudo mais aprofundado do livro Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, escrito pelo médico Lucas, e também das cartas de Paulo, até chegar às epístolas, até chegar ao Apocalipse. Então, a doutrina espírita ela vai trazer uma forma da gente estar estudando todo o Novo Testamento. Vou até trazer uma informação para vocês, né? Não vai ter na doutrina espírita um estudo muito aprofundado do Velho Testamento, não. O Velho Testamento vai ser aquele estudo mais para
consulta para a gente poder situar a cultura onde Jesus nasceu. Mas eu sou uma pessoa que, antes de ser espírita, eu não sou espírita há muito tempo, eu tenho 20 anos só de espiritismo. Antes de ser espírita, eu fui católico, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, depois andei fazendo escola dominical, eu estava interessado em buscar Jesus. Então eu me lembro que os principais instrutores que eu tive, eles falavam assim, né? O objetivo da Bíblia é a gente estudar Jesus. Para estudar Jesus, a gente vai estudar através dos 4 evangelhos. Então, quer conhecer Jesus, quer conhecer essa moral que vai transformar a nossa vida, começa pelo Evangelho de João, depois vai para os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e todas as vezes que for fazer qualquer estudo do Velho Testamento, o estudo do Velho Testamento tem que terminar nos evangelhos. Eram palavras, olha bem, de membros eclesiásticos da Igreja Católica e também de alguns pastores protestantes. Então, nesse ponto, acho que todos nós somos unânimes, né? E o que acontece? A gente vai chegar aqui na doutrina espírita. Eu vou pegar aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de João, lá no capítulo 14, tem um versículo que é muito estudado na doutrina espírita, que Jesus fala o seguinte: Jesus está naquele momento que ele está quase se despedindo, né, daquele convívio com os discípulos, fazendo a última ceia. Depois ele seria traído, seria entregue e iria para a cruz, né? Iria desencarnar. Iria aparecer só em espírito durante 40 dias até dando a prova da imortalidade da alma para a gente. Ele fala para os discípulos o seguinte: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e eles vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que eu dito. Então, se a gente parar para estudar esse versículo aqui de maneira desapaixonada, livre dos dogmas, a gente vai verificar Jesus falando o seguinte: muita coisa do que ele disse foi esquecida durante o tempo, então que ele estaria enviando um consolador para lembrar o que ele disse, tá? E trazer, inclusive, novas informações à medida que a gente, enquanto humanidade, a gente vai amadurecendo e ficando mais preparado para estar recebendo essas sementes. Então, olha o material que eu estou trazendo inicialmente para a gente. Estou trazendo o material todo em cima de Jesus. Por isso que isso pode até incomodar, às vezes, alguns companheiros de outras crenças religiosas, mas vocês vão ouvir muito falar da doutrina espírita, a gente chama de terceira revelação. Aí vai falar assim: primeira revelação, Moisés. Mas por que a primeira revelação é Moisés? Olha, isso, para quem quiser aprofundar depois o estudo, está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e está no capítulo 1 do livro A Gênese, com muito mais detalhes, muito mais, né, explicado, muito melhor explicado até. E o que acontece? Ele vai falar para a gente que Moisés foi o primeiro na história da humanidade que trouxe a ideia de um Deus único. Todas as culturas eram politeístas. Não, Moisés não é o mais antigo, a gente vai ver que tem livros hindus, os Vedas, tem livros na Índia com mais de 10 mil anos. Então Moisés não é o mais antigo, mas Moisés foi o primeiro que trouxe a ideia de um Deus único. Depois veio Jesus. Jesus veio falar o seguinte, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque Moisés, no primeiro momento, ele se apresentou como um grande líder, como uma pessoa, né, realmente destacada no meio em que ele foi inserido, no meio social, mas ele ainda não conseguia praticar totalmente aquelas informações que ele estava trazendo. Vou explicar melhor. Lembra? Moisés trouxe 10 mandamentos. 3 mandamentos com relação a Deus. Falar que Deus era um só, para respeitar o nome de Deus, não falar o nome de Deus em vão, né? O respeito. E para dedicar um momento a Deus, que na época para os judeus era o sábado. Hoje, para a gente que é espírita tem a mania de fazer prece quando acorda, quando dorme, no mínimo. Quando acorda, está lá no Evangelho, capítulo 27. Quando dorme, está no Autoconhecimento de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. E algumas outras ao longo do dia.
Mas naquele primeiro momento, Moisés estabeleceu o sábado. E depois tem 7 mandamentos com relação ao povo mesmo. É não matar, não roubar e não cobiçar o patrimônio do próximo, não cometer adultério e não desejar o companheiro, a companheira do próximo, não falar mentira, que é o falso testemunho, honrar pai e mãe. Mas ele mesmo não conseguia cumprir esses mandamentos, porque em sua lei ele vem dizendo que se a mulher adulta fosse pega, podia ser morta apedrejada. Tem um momento na sua lei mesmo, lá no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, que dizia que se alguém fosse pego se comunicando com os espíritos, seria condenado à morte. Teve uma razão para ele fazer isso. Tinha muita gente, principalmente líderes militares na época, consultando os oráculos da vida, o exército tomando caminho diferente e morrendo a tropa toda por conta da informação equivocada que estava recebendo dos espíritos. Mas por conta dessa informação, todos os profetas do Velho Testamento eles foram assassinados. A Bíblia, eles simplesmente foram arrebatados, Elias e Enoque. E na sentença de Jesus, vem dizendo que Jesus também foi condenado porque se comunicava com os espíritos. Mais notadamente naquele capítulo da transfiguração, quando ele sobe o monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João. E chega lá em cima, ele encontra Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muitos anos. Encontra os dois e começa a dialogar com os dois. Quando ele desce o monte, ele vira para os discípulos e fala assim: não comenta com ninguém o que vocês viram aqui. Primeiro, porque se comentasse, ele podia ser condenado à morte antes do tempo. E segundo, porque experiências espirituais a gente não deve ficar comentando com qualquer pessoa. Né? Aliás, se a gente começar a comentar por aí, as pessoas vão achar que nós somos loucos. Tá? Então, no primeiro momento, Moisés trouxe a ideia de um Deus único na primeira revelação. Na segunda revelação, Jesus veio cumprir a lei. Então, Jesus é exemplo de amor o tempo todo. Você vai abrir o livro dos Espíritos, na pergunta 625, fala que ele é o espírito mais aperfeiçoado que esteve aqui na Terra e é o guia e modelo para toda a humanidade. E a terceira revelação, o que ela vem fazer? Então, vamos pegar aqui as perguntas que eu li aqui agora. Né? Elas vêm lembrar o que Jesus ensinou e trazer algumas informações, porque os espíritos estão entendendo que nós já estamos mais aptos para poder estar recebendo essas informações. Mas eles não trazem essas informações assim de supetão, não. Eles vão, inclusive, estar mostrando para a gente que elas já estavam lá descritas nas escrituras, nos comportamentos, lá até mesmo do Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso mestre, que é o nosso amigo, e que, inclusive, tem um dia, que está ali no livro do Pentecostes, né, no livro Atos dos Apóstolos, o dia do Pentecostes, que ali teve uma explosão mediúnica, vou usar um termo nosso aqui espírita. O que aconteceu nesse dia? 12 galileus simples, que mal sabiam, a maioria não sabia escrever, mal sabiam falar, de repente as línguas de fogo, que é justamente essa comunicação espiritual, vem através deles, e o que acontece? Eles começam a se comunicar, falar com um grego em grego, ele nunca estudou grego. Aí outro é romano, ele fala em romano com aquele que... Né? Aí a pessoa, como é que ele nunca estudou nem a língua dele direito, agora está falando romano, mas estava falando sobre o evangelho. Então, a partir dali, ele começa a trazer para a gente, a mediunidade existe, a comunicabilidade com os espíritos. É um fato que só se a pessoa tiver realmente a intenção, né, de não querer ver, de fechar os olhos, que ela não vai conseguir comprovar. A comunicabilidade com os espíritos sempre existiu, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E no dia do Pentecostes, ele vem mostrar para a gente qual é a missão verdadeira da mediunidade, que está descrito aqui tanto no livro dos Médiuns como no Evangelho segundo o Espiritismo, que é instrução dos homens, inclusive a nossa, porque a gente fala por aqui, o primeiro ouvido que ouve é esse aqui. Né? Então, vem trazer algumas terminologias, por exemplo, mediunidade. Essa palavra não existia até o lançamento do Livro dos Espíritos no ano de 1857. Tem até os estudos de companheiros espíritas por aí, que eles falam assim para a gente, né? Olha, se vocês abrirem uma Bíblia Sagrada qualquer, que estiver usando a palavra mediunidade, na origem não existia, essa palavra é nova. Né? A Bíblia não está sendo compilada desde a época de Constantino, lá no ano 325, depois de Cristo. Como é que
agora pegou uma palavra nova, mediunidade, está colocando na Bíblia, foi alguém que colocou. E é uma religião, o Espiritismo, que, como diz ali no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem promover a aliança da ciência com a religião, mostrando para a gente, ó, tem muita coisa que era considerado sobrenatural, que era considerado maravilhoso, mas, na verdade, tudo sempre fez parte de uma lei da natureza, uma lei que era desconhecida da maioria de nós, e que, por isso, as pessoas acreditavam que era sobrenatural, mas vem mostrar para a gente que é uma realidade, é fato. Tá? Então, estou trazendo essas informações, né? Inicialmente, vou falar agora um pouquinho de Allan Kardec e depois falar um pouquinho dos livros. É um trabalho complicado, né? Em apenas 45 minutos eu estou trazendo, né? Mas eu pelo menos vou despertar em vocês aí, botar água na boca para quem quiser se interessar realmente em aprofundar os estudos, vai aprofundar, né? Allan Kardec, o nome dele não era Allan Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivard, era um nome, ele é francês, nasceu em 1804 e nasceu de uma família de classe média alta. O pai dele era um juiz. Você vê que até hoje, na nossa sociedade, né, os juízes eles têm uma classe, vamos botar classe média alta, né? Tem um status na sociedade. O pai de Allan Kardec era juiz, e Allan Kardec, desde o início, uma inclinação muito grande para a pedagogia. Ele foi aluno de Pestalozzi. Quem vai fazer faculdade de pedagogia hoje em qualquer universidade aqui do Brasil, tem sempre um momento que Pestalozzi é um estudo obrigatório das cadeiras de pedagogia. Por quê? Porque Pestalozzi foi aquele que revolucionou a educação de sua época e Allan Kardec foi o seu aluno. Allan Kardec, antes de conhecer o doutrina espírita, ele já tinha se destacado na sociedade dele como professor de astronomia, de química, de física, de língua francesa, de matemática. E eu fico imaginando, pense com a gente, vocês conseguem imaginar aqui, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a gente encontrar uma pessoa que dê aula de tantas matérias? E Allan Kardec dava aula em sua própria casa e também escrevia livros. Até que um dia, em 1823, ele, com 19 anos, ele foi apresentado uma coisa chamada magnetismo animal. Ele começou a estudar uma teoria de um rapaz chamado Mesmer. Para quem quiser pesquisar depois, era um alemão que viveu no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Ele saiu da Alemanha e foi para a França e deixou a teoria do magnetismo. O que é magnetismo animal? É a capacidade que a gente tem de, com a nossa felicidade ou com a nossa tristeza, a gente influenciar quem está do nosso lado. Então, já aconteceu, né, da pessoa chega com aquele astral tão bom, encosta em você e você fica logo feliz também. Ou então tem aquele que a gente chama assim, ó, seca pimenteira. A pessoa chega perto da gente, parece dar dor de cabeça, da falta de ar. Isso é magnetismo. Allan Kardec começou a estudar isso com 19 anos de idade apenas. Aí, em 1855, ele está com 51 anos, de repente, um amigo dele, muito sério, Fortier, fala para ele, tem mesa se comunicando. Sabe por quê? Ainda vamos pegar o contexto histórico, né? Se a gente parar para estudar a Revolução Francesa, gente, a Revolução Francesa foi uma revolução das mais importantes da história da humanidade. Porque enquanto as outras estavam impulsionando o homem materialmente, a Revolução Francesa veio mexer com toda a questão moral. Porque o que foi a Revolução Francesa? Foi o homem cansado daquela aliança que existia entre igreja e Estado. O Estado determinava as normas, quem descumpria, a igreja jogava na fogueira, dizer que era herege. Então, o povo se cansou daquilo, destituiu aquilo tudo, foi violento o negócio, guilhotina, né? Foi uma revolução mesmo. E logo depois estabeleceu-se a liberdade de pensamento. Então, por isso que até hoje Paris é considerada a cidade das luzes. Você vê que quem conhece, os professores de história, então os livros de época, os filmes contando na época, fala, as principais mentes intelectuais do planeta migravam para Paris porque queriam sentir aquela liberdade de pensamento. E ali nasce Allan Kardec. Vou fazer a primeira informação para vocês. Allan Kardec não era aquela pessoa essencialmente religiosa, ele era mais voltado para a ciência. Aí tem gente que vai falar assim, né, alguns biógrafos, né, alguns amigos, não, mas ele teve formação católica. Tá, mas aqui no Brasil nós temos aquela... Eu sou católico não praticante, sabe como é que é? Allan Kardec também teve um interesse durante o tempo pelo protestantismo, porque a Alemanha, se a gente parar para ver, Anabatismo, que é a Igreja Batista, ou João Calvino, que deu início à Igreja Presbiteriana, começou na Alemanha, né?
E ali estava do ladinho da França, tudo ali pegando aquela influência toda. Então tinha protestantismo na França também. Allan Kardec chegou a se interessar pelo protestantismo. Mas Allan Kardec não era um homem religioso. Aí tem um dia que Fortier vira para ele e fala: tem mesa se mexer. Ele fala: não, mesa não tem nervo, mesa não tem cérebro, isso eu quero ver. Ele foi pessoalmente em loco e quando ele se deparou com um fenômeno, ele falou: peraí, tem alguma coisa aqui que eu tenho que parar para estudar. E aí simplesmente ele abriu mão de toda a vida dele. A vida dele tem 2 momentos, que ele divisor de águas, né? Dali para frente, de 1855, ele se dedicou até 1869 a estudar esses fenômenos e a simplesmente compilar. O que era compilar? Olha só que coisa interessante, né? Aqui no Brasil, a gente encontra vários lugares que fazem uso da mediunidade por aí. E as pessoas costumam, às vezes, frequentar esses locais, mas com ideia de oráculo mesmo. Ele quer saber se vai arrumar emprego amanhã, se não vai, quando vai vir um amor da vida dele, ou se o time de futebol dele vai ganhar o campeonato. Faz esse tipo de pergunta. Allan Kardec não. Allan Kardec, quando viu que aquilo tinha uma inteligência por trás, ele começou a fazer perguntas, primeiro para saber quem são vocês. O que é isso? É uma inteligência também? Imagina hoje, se a gente descobre vida em Marte, a gente tivesse condição de se comunicar em português com ele, a gente fala: como é que vocês vivem? Quanto tempo? Vocês são verdinho mesmo, como falam lá nos desenhos, nos filmes? Ele ficou deslumbrado, ele começou a fazer aquelas perguntas todas e quando a espiritualidade começou a perceber que dali ia sair um trabalho muito sério, né, grande, o que acontecia? Em todos os lugares do planeta, as pessoas recebendo mensagens espirituais, quando terminavam de receber, falavam: favor enviar para o professor Hippolyte Léon Denis Rival, e dava o endereço de Allan Kardec. Então, quem viu o filme Allan Kardec recentemente vai ver aí. Ele recebia várias cartas, às vezes, sobre o mesmo tema, separava tudo, parava para ler essas cartas, para daqui a pouco compilar, falando: não vou botar isso aqui tudo porque vai ficar repetitivo, então vou colocar só isso aqui. Ele começou a preparar o livro. Tem um livro chamado Obras Póstumas, que a gente também estuda nas nossas casas espíritas, que dá aquela ideia, que para quem está lendo, aquele momento das cartas, Allan Kardec no início não tinha a menor ideia de onde ele estava se metendo. Ele simplesmente começou a se interessar por aquilo. Né? Hoje a gente sabe que ele estava preparado isso. Mas a gente sabe que quando a gente encarna aqui, tem esquecimento do passado, tem influência da matéria. Ele, naquele momento, ele não tinha a menor ideia. Os espíritos foram orientando, falando para ele: ó, isso não pode ficar só para você, não. Você tem que publicar os livros, tem que jogar os livros para frente. Então, eu vou trazer, assim, para quem está querendo conhecer a doutrina espírita, vou trazer mais uma informação que está aqui no Livro dos Espíritos, mas agora na introdução. E essa informação é uma informação que é a informação talvez a mais séria aqui para a gente. Ele vai falar assim para a gente: ó, acrescentamos que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito por homens com proveito, né, por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, você quer conhecer a doutrina espírita, assim como qualquer outra ciência, você não vai conseguir conhecer de uma hora para outra. Então, ele vem falar para a gente: ó, se dedica um pouquinho, e até mesmo para poder falar bem ou falar mal, ou até mesmo condenar, saiba o que você está condenando. Eu estou falando porque eu, por exemplo, eu vivo meu meio social tem muitos amigos que são protestantes. E eu tive 2 casos interessantes que eu gosto de contar, né, de uma pessoa que virou para mim e falou: você é espírita? Eu falei: sou. Ah, mas espírita estuda o evangelho? Eu falei: mas é o que mais a gente faz? A gente estuda o evangelho toda. Eu li o evangelho, é meu livro de cabeceira. Você pode me emprestar o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu falei: olha, eu empresto, mas eu não consigo ficar muito sem esse livro, não, porque esse livro para mim é tratamento mesmo. Emprestei para essa pessoa. E uma outra pessoa me pediu o Livro dos Espíritos, emprestado. Aí, essa do Livro dos Espíritos, ela leu o Livro dos Espíritos todo, e depois chegou perto de mim e falou: achei muita coisa muito legal aqui, mas a ideia da reencarnação, ela não desce. Eu não consigo aceitar a ideia da reencarnação de jeito nenhum. Agora, o que eu li sobre sonhos, emancipação da alma, ela demonstrou que realmente ela leu aquilo ali. Né? E já a outra pessoa: não, eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, eu não vim destruir a lei. Depois, meu reino não é desse mundo.
né? Aí daqui a pouco há várias moradas na casa do pai. Não, eu não concordei com aquilo ali, não. Aí ela veio querer conversar comigo. Eu falei, então você me desculpa, assim, mas eu não vou conversar com você sobre o espiritismo. Você não se deu nem um trabalho de pelo menos ler para saber né, como é que funciona o negócio, como é que. Para você conhecer a doutrina espírita, tem que ser um trabalho realmente perseverante. Allan Kardec fez essa codificação. É lógico que, como qualquer ideia nova, teve os seus contra-ataques, teve, né, um monte de obstáculo, e ele acabou até pagando com o preço da sua saúde física, porque se dedicou de maneira tão de corpo e alma mesmo ao que a gente chamou de codificação, né? E tem gente que chama de Pentateuco, só para poder fazer uma comparação. O Pentateuco é um nome religioso, para quem não sabe, né? O Velho Testamento começa com 5 livros, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros lá do Velho Testamento. Aí cara, tem um Pentateuco kardeciano. Então, ele lançou, em 1857, o Livro dos Espíritos. A gente vai correr aqui com as informações, né, para poder aproveitar o tempo. Depois, em 59, 2 anos depois, lançou o que é o Espiritismo. Depois, em 61, ele lança o Livro dos Médios, e no Livro dos Médios ele fala assim, não se preocupe com cronologia não, quer conhecer a doutrina espírita, começa pelo o que é o espiritismo. Aí você vai para o que é o espiritismo primeiro e depois vem para o Livro dos Espíritos. É interessante que a gente vive aqui no Brasil, e no Brasil o best-seller da doutrina espírita se chama Nosso Lar, foi um livro escrito pelo André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, do nosso querido Chico. Então tem muita gente que vai ver o filme hoje, porque tem o filme hoje, né? É pouco tempo, mas tem. Ou então vai ler o livro, e depois que lê o livro é que vai buscar Kardec, vai conhecer, né, o Livro dos Espíritos. Mas a gente vem aqui afirmar sem titubear, sem ter a menor dúvida. Casa Espírita Séria tem Allan Kardec no início, no meio e no fim. Porque Allan Kardec é como se fosse a sapata do prédio, é a base de tudo. Né? Todas aquelas informações que ele trouxe para a gente, elas vão estar construindo um edifício que daqui a pouco todas as informações vão chegando e a gente vai usar como base. Então, quer conhecer a doutrina espírita, a gente vai até aconselhar. A gente aconselha. Depois que ler Allan Kardec, aqui eu colocaria, leia Leon Denis, porque Leon Denis seria o codificador se Allan Kardec falhasse. Então, leia os livros de Leon Denis. São poucos livros, são 20 livros de Leon Denis. Mas dos livros mais importantes, você vai encontrar Depois da Morte, vai encontrar No Invisível, O Problema do Ser e do Destino da Dor, né? Vai encontrar esses livros que são mais doutrinários mesmo. Tá? Mas tem que conhecer Allan Kardec primeiro. Para conhecer a doutrina espírita, tem que conhecer Allan Kardec. Vamos pegar os livros aqui rapidamente. O livro primeiro, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Ele vai trazer uma maneira da gente tentar quebrar, vamos botar assim, aqueles elos, libertar o nosso pensamento, acabar com os atavismos, os preconceitos que a gente traz. Então ele vai ter um momento que ele vai conversar com uma pessoa que é cética, não acredita em nada, vai ter um momento que ele vai conversar com aquela pessoa que é religiosa, que está defendendo o seu peixe, está com medo de perder os fiéis. Ele vai trazendo informações ali que vale a pena a gente ter acesso a essa informação primeiro do livro, mesmo não sendo um livro doutrinário, o que é o Espiritismo é um livro que, como introdução, é muito bom. Aí depois vem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base de toda a doutrina espírita, tanto que ele é dividido em 4 partes, e não são poucos os espíritos que afirmam que depois foi feito um livro para cada parte dessa. Não são 5 livros? Então, a primeira parte do livro dos Espíritos fala de Deus, fala da formação dos povos. Então, o que acontece? Depois foi feito o livro da Gênese para poder explicar mais detalhadamente essa primeira parte. Aí, a segunda parte, gente, um compêndio sobre a vida do espírito como a gente nunca teve na história da humanidade. Vamos falar para a gente assim, você está pensando que você é homem, mulher? Não, na verdade nós somos todos espíritos, todos. Sabe o que significa? Vai ter um dia que esse corpo aqui vai acabar a validade dele, ele vai embora, vai voltar para a matéria, e o que eu sou de verdade vai continuar a jornada. Jesus, quando o fenômeno da ressurreição dele, falou,
imortalidade da alma. Meu corpo ficou lá. Meu corpo tem aquelas teorias, né? Tem gente que fala que Nicodemos e José de Arimateia pediram autorização lá para Pôncio Pilatos para poder pegar o corpo. Tem lá todas essas, para quem estuda essa parte aí, né? Mas ali Jesus estava aparecendo depois e falando, ó, aquilo lá foi corpo, agora eu que eu sou de verdade, eu sou espírito. E a segunda parte do livro dos Espíritos vem tratar tudo que você quiser e mais saber mesmo sobre o que é o espírito. Aí foi feito depois o livro dos médios para poder complementar essa segunda parte. A terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, também não são poucos os espíritos que dizem que é a parte mais importante do livro. Tá? Por que a terceira parte é a parte mais importante? Porque até aqui, curiosidades, filosofia pura. Quando chega na terceira parte, vem o dedão em cima da gente. E agora, como é que a gente está? Como é que a gente está com relação às 10 leis? Como é que você está com relação à lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, destruição, conservação? Como é que a gente está com relação a essas leis? Aí, pois, igualdade, progresso, liberdade, justiça, amor e caridade, sociedade. Como é que a gente está com relação a essas leis? Começa a colocar para a gente e vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro, esse livro que essa companheira pegou emprestado e acabou não lendo, né? Não tendo a curiosidade de ler. Aqui, Allan Kardec tem a intenção de abordar somente o aspecto moral do ensino do Cristo. Então, ele até começa aqui na introdução muito bonita, ele fala assim, ó, a gente pode dividir a vida do Cristo em 5 momentos. Tem os acontecimentos da vida dele, tem as predições, que são as profecias, teve os milagres, teve aquilo que pegaram para formar os dogmas nas religiões, mas tem o ensino moral. Esses 4 aqui, ó, o tempo todo tem discussão, tem uma corrente nova, tem um historiador novo dizendo que descobriu isso, aquilo, e quer contestar. Agora, ensino moral é incontestável, gente. Ensino moral de Cristo é o mais completo e a gente vai conseguir encontrar ali ó, um roteiro, vamos botar assim, generalizado para tudo que a gente está vivendo aqui, tanto na vida privada como na vida pública também. Então, essa terceira parte foi feito o Evangelho. E na quarta parte, que é a parte que vem dos penas e gozos futuros, foi feito o livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec, enquanto ele estava aqui entre a gente, ele ia recebendo esse material todo, rodando noite, para poder compilar os livros, depois preparar para a impressão. Ele, quando lançou o Livro dos Espíritos, a primeira edição, eu tenho até aqui, até gostei de estudar essa edição, eu tenho aqui em casa. Ela só tinha 501 perguntas. E era um livro assim dividido no meio, né? A pergunta de um lado, a resposta do outro. Muitas respostas monossilábicas, sim, não. Aquela resposta bem objetiva mesmo. Né? E só em 1861, um pouquinho antes do Livro dos Médios, é que saiu essa edição final do Livro dos Espíritos com 1019 perguntas que a gente tem hoje. Né? Então ele fez o Livro dos Espíritos trazendo essas 4 partes. Depois, era sempre de 2 em 2 anos. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. 57, Livro dos Espíritos. 59, que é o Espiritismo. 61, Livro dos Médios. 63 não atrasou. Para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, atrasou 1 ano. Teve dúvida até na hora do título. Como é que ia botar o título? Até chegar o título Evangelho segundo o Espiritismo. Antes era a imitação do Evangelho. Teve umas dúvidas ali. E também pelo choque que ia causar, principalmente, dos membros eclesiásticos das religiões dominantes de cada lugar. Lá na França, mais notadamente dos católicos. Né? Ia trazer algum desconforto. Então foi lançado em 64. E o Céu e o Inferno em 65, no ano seguinte. Quer dizer, de 2 em 2 anos, só teve 1 ano ainda. Né? E a Gênese também atrasou um pouquinho, foi sair em 68. Em 69, Allan Kardec acabou desencarnando, concluindo a sua missão, e são vários espíritos que vêm depois confirmar, falar, olha, era um missionário que estava aqui entre a gente, é uma pessoa que a gente tem muito ainda o que aprender com ele. Me lembro com muita alegria de seu altivo, Porfiro, lá no Centro Espírita Leon Denis, que ele foi o presidente, fundador, durante muito tempo, ele desencarnou em 2006. Ele falava para a gente assim, quer conhecer Allan Kardec? Pega o Livro dos Espíritos, leia só as perguntas e só o comentário que ele faz depois, para você ver como é que era a psicologia dele, a capacidade de organização dele. Allan Kardec já teria imortalizado o nome dele
na história, porque ele foi a primeira pessoa que criou aquela coisa da biografia, que a gente tem, como é que é o nome mesmo que fala? Cronograma, né? Que bota assim, né? Por exemplo, a história do Brasil, 1500, descobrimento do Brasil, 1531, tal. Ele foi a primeira pessoa que criou essa forma da gente poder estar estudando. Então, hoje a gente pega, né, a biografia de Bezerra de Menezes, aí vai lá, como é que foi o nascimento, tal, até ele morrer em 1900 e tal. Allan Kardec que criou isso para a gente, né? E Allan Kardec, esse nome Allan Kardec, era um costume que teve na França, principalmente na década de 50, de 60, dos escritores não lançarem seus próprios nomes. Aliás, Chopin, grande pianista polonês que foi morar na França, era contemporâneo de Allan Kardec, chegaram a se encontrar na época, ele tinha uma esposa chamada George Sand, e George Sand ela escrevia livros com um nome masculino. George Sand foi uma das grandes divulgadoras do Livros Espíritos. Eu não tinha essa informação, quem trouxe essa informação foi Divaldo Pereira Franco em um dos seus estudos aí, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil também, uma curiosidade para vocês, né? Na década de 60 tinha esse costume também. Então, quem conhece o cantor Fábio Júnior, na década de 60 o nome dele não era Fábio Júnior, era Mark Davis. Era Uncle Jack, ele chegou a ter 2 nomes. Às vezes a pessoa coloca um outro nome, um pseudônimo, cria um nome fantasia, cria um nome artístico, né? Só que Allan Kardec falou, peraí, eu tinha um montão de livro lançado com o meu nome. E agora? Aí falaram para ele, olha, em uma das suas encarnações você foi druida. Druida também viveu na França, no mesmo território geográfico ali da França. E teu nome era Allan Kardec. Então pode assinar como Allan Kardec. Bota os teus livros a partir de agora com o nome de Allan Kardec. Ele lançou em 1861 o Livro dos Médios, que é um livro maravilhoso que ele vem catalogar o que ele, com a sua pesquisa, seu trabalho de pesquisa, ele conseguiu constatar dos fenômenos mediúnicos. É um livro que você vai ler e muita coisa você vai ficar na curiosidade, mas aqueles que quiserem fazer um estudo perseverante, sério, como diz aqui na introdução, vocês vão ter oportunidade de ver fenômenos de psicografia, principalmente aqui no Brasil, tem muitos. Pneumatografia, que é a escrita aparecer de maneira direta. É mais raro, mas tem. Você vai ter oportunidade. Aqui no Rio de Janeiro tem fenômenos de materialização que vai acontecendo. Se você começar a frequentar as mesas, né, alguma casa espírita, você vai ter oportunidade de ver os espíritos conversando para a gente de igual para igual, desmistificando aquela ideia que a gente tinha aqui de falar assim, santo. Fulano recebe santo. Pô, santo você presume que é uma pessoa superior, não é isso? Allan Kardec vem falar para a gente, olha, a opinião de um espírito é igual à opinião de um homem qualquer. Então, olha só, o espírito que é superior mesmo não vai ficar chateado com você, não. Não acredita na opinião de um só, não. Vai confirmar e todas as informações que chegarem à razão e ao bom senso. Então, não se deixa levar por qualquer informação, não. Vamos pesquisar. Gosto até de falar com carinho que eu comecei no Centro Espírita Leon Denis. Então, lá no Leon Denis, eu consultava o plano espiritual. Tal. Quando eu fui para o Leopoldo Machado, eu fazia pergunta lá no Leopoldo Machado e depois ia no Leon Denis e queria confirmar, fazia a mesma pergunta. Aí lá para a 5ª vez ou 6ª vez, os espíritos nós responderam assim, você já teve essa resposta na tua casa, passa a confiar mais nos mentores da tua casa. Aí eu tomei aquele, né, tapa na orelha, voltei para minha casa e falei, obrigado, mas foi o que eu precisava. Às vezes a gente critica a postura do apóstolo Tomé, porque ele precisava tocar, precisou tocar em Jesus, está descrito lá no Evangelho de João, mas Allan Kardec foi muito Tomé, gente. Vocês vão ver no Livro dos Espíritos ele fazendo 4, 5 vezes a mesma pergunta para poder ter uma resposta. Depois foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando da parte moral. O 4º livro é um livro maravilhoso, Céu e Inferno. Vem trazer um conteúdo que talvez seja um dos mais importantes de toda a doutrina espírita, quando trata do Código Penal da Vida Futura, ainda na primeira parte. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vem falar de anjo, demônio, céu, inferno, e como é que é a visão que os espíritos trazem para a gente. E a segunda vem falar do estado em que eles se encontram do outro lado através do relato e depoimento deles mesmos. Espíritos felizes, em condições medianas, sofredores, suicidas, vem trazer aquela parte toda. Para fechar com chave de ouro, Allan Kardec não deixou de lado o lado científico. Quando ele chega no livro da Gênesis, ele se dedica agora, ó, o evangelho era só moral, né?
Na Gênesis agora é só ciência. Eu vou mostrar para vocês que tudo que está no Evangelho tem prova científica. Aquilo ali realmente aconteceu. Então ele vai pegar para a gente, por exemplo, a estrela guia guiando os 3 reis magos. Ele fala, pode ser que o espírito tenha se transformado em luz e guiado aqueles 3 homens, como pode ser ter sido um fenômeno astronômico. Então, aí ele bota, Jesus está lá no meio da pescaria com Pedro, fala, Pedro, ainda não tem peixe não, lança a tua rede para a direita. Ele viu, não, o corpo ficou parado aqui, ele entrou em emancipação, o espírito saiu, olhou, viu que o peixe estava aqui da direita, voltou para o corpo e falou, vai lá, que joga ali, que pode ir na boca, que ali você vai pegar peixe. Então vem mostrar para a gente as curas, como é que acontecia, tudo, mostrar que tudo que está escrito no Evangelho realmente tem fundamento científico também. Quem se propuser a fazer um trabalho de pesquisa e pesquisar, vai realmente chegar às suas conclusões. Tá? Então, só para concluir, o tempo foi curto, mas eu tentei aqui passar o máximo de informações, né? Para concluir, Allan Kardec vem lembrar que Jesus, tem um momento que ele fala para os apóstolos dele, fala assim, não vai ter com os gentios ainda. Procurai primeiro aos filhos da casa de Israel. Por quê? Porque esses já estão mais bem preparados para receber as sementes. Em outras palavras, não vamos violentar a consciência de ninguém. Espírita pode até ser desrespeitado em suas convicções, pelo fato de ser espírita. Mas eu não posso jamais me permitir desrespeitar a religião de ninguém. Eu tenho que respeitar todas as religiões das pessoas que estão convivendo comigo. Então, Jesus, ele teve essa preocupação de explicar para as pessoas e falar, olha, no momento certo eu vou mandar um lá para os gentios. E mandou Paulo de Tarso. Pegue o livro Paulo e Estevão depois e, se não chorar pelo menos umas 5 vezes com o livro, não entendeu a mensagem do livro. São 24 capítulos que vão emocionar qualquer um que para ler. Tá? E aí o que acontece? Ele vem falar para a gente também, Allan Kardec, não vamos violentar a convicção religiosa de ninguém. Nós vamos fazer o seguinte, estejamos preparados, porque o assunto relacionado aos espíritos chama tanto o interesse das pessoas que naturalmente as pessoas vão começar a procurar a gente, estejam preparados para poder esclarecer as pessoas no momento certo. Então, gente, eu estou olhando para o meu relógio aqui, eu já passei de 45 minutos, passei 2 minutos. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade. Tá? Espero, do fundo do coração, na última palavra, nunca. Que agora a gente vai ao que a gente falou aqui. E se discordar também, mas pesquisar. Tá? E agradeço a paciência de vocês e peço a gente que possa estar orientando a cada um de nós para o alto sempre. Olha, muito bom ouvi-lo. Foi bastante esclarecedor, Robson. Muito obrigada por aceitar o convite da Casa de Bezerra e Dias da Cruz. Ficamos agraciados por você explicar essa doutrina de forma... Tinha que ter mais tempo, é verdade. Ó. O doutor Bezerra está ali. Ó. Estamos muito felizes. Eu sei que o tempo é curto, é cruel às vezes, mas você passou de forma muito objetiva e precisa. Bem esclarecedora mesmo. Muito obrigada. Tá? Nós aqui estamos muito agradecidos. Então, eu convido aos nossos irmãos a nossa prece de encerramento, para que possamos canalizar tudo isso que nós aprendemos através, né, do nosso irmão, que a gente possa praticar, estudar essa doutrina, porque nós precisamos praticar e estudar afinco e, principalmente, praticá-la. Precisa as palavras, né, que o Robson teve aí para nos chamar a atenção em alguns trechos da palestra. Muito obrigada mesmo. Vou colocar aqui, ó, Robson, ó.
Parabéns, Robson. Resumir o conteúdo das obras em tão pouco tempo foi bem objetiva. Verdade, verdade, Ara. Então vamos à nossa prece. Senhor Deus, Pai de tudo e todos, Jesus, doce amado Mestre, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprendermos, de ouvirmos com tanto esclarecimento, o que, através de Allan Kardec, tu, nosso Mestre, Senhor, nos ensinaste. Envolva o nosso irmão com toda a nossa gratidão por suas palavras e a todos nós que estamos nessa noite, muitos de nós com o coração doído, apertado, mas que através dessa doutrina que consola, abrandemos as nossas agonias, nossas ansiedades. Continue conosco, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e Dias da Cruz, e pedindo sua permissão para darmos por término esta palestra de hoje. Agradecidos estamos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E graças a Deus, meus irmãos, muito obrigada por essa oportunidade e até o nosso próximo encontro. Muita paz.